Bom dia a todos. Nós vamos agora dar início à nossa reflexão da manhã de hoje para a gravação da palestra do estudo, da reunião pública, que vocês sabem que desde o dia 1º de julho a casa já abriu presencialmente apenas em 4 reuniões e as demais estão sendo feitas ainda gravadas. Então, nós vamos convidar a todos para elevar o nosso pensamento ao Senhor Jesus, mestre de nossas vidas, aos espíritos amigos que nos sustentam o tempo todo, em todas as situações de nossa vida, para que nesse momento, Senhor, nós possamos ter a sustentação no nosso raciocínio, no nosso sentimento, e que possa ser estendida essa sustentação a todos aqueles que procurem o estudo, o entendimento, o reconforto para o seu momento evolutivo. Nós te agradecemos a oportunidade do estudo e que possamos, de nossa parte, então, iniciar esse estudo da manhã de hoje. Hoje nós vamos pensar sobre uma parte, na parte 2ª do Livro dos Espíritos, sobre quando se fala da vida espírita. E são sobre as relações que acontecem de além-túmulo, né? O capítulo é chamado Relações de Além-túmulo. E também sobre as relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. Se existem metades eternas, que história é essa de metades eternas? São questões que vão da 274 até a 303. Nós vamos tentar dar um passeio por algumas delas, talvez não dê para todas, mas vamos tentar buscar o que de mais relevante e importante para a nossa vida de hoje nós temos a comentar. No início, na 274, Kardec perguntava aos espíritos sobre como é que é esse assunto de autoridade na vida espiritual, na dimensão espiritual, né? Manda quem em quem? E os espíritos explicaram a Kardec que porque todos nós, né, encarnados e desencarnados, estando em diferentes níveis evolutivos, isso nos leva a ter existentes diferentes padrões de níveis evolutivos que geram diferentes padrões de hierarquia moral, né? Mais evoluídos, uma hierarquia moral superior, acaba naturalmente gerando uma autoridade moral entre os que estão abaixo, né? E isso não é uma coisa eleita, nenhuma coisa dada, isso é uma coisa conquistada pela realidade espiritual de cada um. Então, é natural que os mais evoluídos tenham poderes espirituais e morais que geram essa hierarquia natural de subordinação e de autoridade. E é muito interessante que Kardec, na questão seguinte, nessa própria, agora não me lembro, ele coloca, mas é uma ascendência moral irresistível. E os espíritos dizem, já os disse, irresistível. Quer dizer, essa ascendência moral daqueles que já evoluíram é uma ascendência irresistível, né? Por isso que no livro Há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus vai ao encontro de Jesus, que ainda não leu esse livro, não deixe de ter a oportunidade de ler. Ele, contra Jesus, não gostava das ideias do carpinteiro nazareno, né? Como na época Jesus era conhecido, ele se ajoelha. Depois ele até esquece, acaba fazendo o que ele quer. Mas perante a presença do Cristo, ele se ajoelha. É a tal da autoridade moral, né? E isso não tem nada a ver com o cargo
que nós tivemos ou possamos estar tendo na Terra, né? Seja cargo de poder, seja aquisições materiais, ou mesmo intelectuais, né? Seja todos os currículos de ordem intelectual que a gente possa ter conquistado, o que nos traz muito material de reflexão, de conhecimento intelectual, que nos ajuda no discernimento de suma importância, mas isso não garante, na experiência espiritual, nenhuma hierarquia. O que vai nos conferir na dimensão espiritual essa hierarquia e esse poder é apenas a conquista de ordem moral, que a gente podia dizer, mas o que é isso? É a capacidade de ser bom, né? São valores de bondade, de ética, de fraternidade, de respeito ao próximo e a nós mesmos, de desapego, de construção de fé, de capacidade de perdoar, de amar e de se comprometer com aquilo que é o nosso dever, né? E essa realidade pode até, inclusive, gerar um sentimento de humilhação para os mais desavisados, que ao desencarnarem, pode se acharem que, nossa, eu fui isso, fui aquilo, enquanto eu estava encarnado, eu tive isso, eu tive aquilo, eu ocupei tal cargo político, tal cargo profissional, tive posições, até mesmo dentro de casas espíritas, de federações espíritas, de outras ordens institucionais religiosas de destaque, mas isso não nos garante absolutamente nada. Nesse quesito, o que nos garante são as vezes que a gente enxugou uma lágrima, que a gente se preocupou com o sofrimento do outro, que a gente fez o que pôde fazer na necessidade de quem quer que seja, quando a gente teve ética nas escolhas da nossa vida, quando nós fomos fraternos, solidários, quando nós vivenciamos desapegos em prol do benefício de outros, quando nós fomos já capazes de entregar a nossa vida na mão daquele que pode mais, que é Deus, nosso Pai, que nós fomos capazes de perdoar, de relevar, e que nós nos propusemos a aprendizado do amar. Então, muitas vezes a própria literatura espírita nos conta que alguns espíritos desencarnam e ficam muito decepcionados, né? Porque se achavam na Terra, né? No Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, naquele livro Voltei, temos vários exemplos que nos falam sobre isso. Nos livros, nos domínios da mediunidade, que está aqui, tem uma passagem que nos fala assim, ninguém é realmente um espírito evoluído tão somente porque haja conseguido a cura de alguma coisa renitente em si mesmo, né? Com o amparo de entidades amigas, e se decida por isso a até aceitar a intervenção dos espíritos do além-túmulo na sua existência. Ninguém é médium na elevada conceituação do termo, somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. A mediunidade é um exercício muito útil para a gente exercitar, aprender e exercitar toda aquela lista de valores morais que a gente comentou, né? Para conquistar a posição de trabalho e de hierarquia, né? Não está escrito aqui, mas eu estou acrescentando, a que nos destinamos, de conforme com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar a essência
da evolução, da bondade, da fraternidade, do respeito, de tudo aquilo que a gente falou, em nossa estrada, por intermédio de testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Quer dizer, essa hierarquia moral é uma coisa que é uma conquista que demanda muita aquisição de valores, né? Ele diz assim, não haverá, portanto, meditar a grandeza de nosso idealismo superior. Não bastará meditar na grandeza de nosso idealismo superior. É um grande degrau, mas não basta. É preciso substanciar-lhe a excelsitude em nossas manifestações de cada dia. Isso é uma passagem que está no livro dos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, mais precisamente no capítulo 13. Bem, gente, na continuidade aqui do Livro dos Espíritos, os Espíritos na 278 nos falam que os Espíritos de diferentes ordens, ou seja, de níveis diferentes de evolução, se acham todos misturados quando estamos encarnados, né? Ou então em situações de trabalho quando estamos desencarnados. Porque aí os que estão com uma autoridade moral maior, aqueles mais evoluídos, se misturam entre os menos evoluídos e sempre no intuito da ajuda, né? Diferente disso, eles se agrupam, todos os espíritos se agrupam pelas suas afinidades e simpatias que nutrem reciprocamente. Assim também na Terra, né? Aqui também, nesse livro dos Domínios da Mediunidade, fala sobre simpatias e afinidades, e eles nos dizem assim: a resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria, e quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos aproximam-se de nós pelas amostras dos nossos pensamentos. Essa é uma passagem que está no mesmo capítulo que nós comentamos antes. Então, essa afinidade acontece tanto na vida espiritual quanto na vida de encarnado, tanto na dimensão espiritual quanto na experiência de encarnado, pelo que a gente exterioriza dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E na dimensão espiritual, todos os espíritos se reconhecem pela realidade do perispírito, né? O que podemos chamar também de corpo espiritual. Quantas vezes os espíritos que já estão desencarnados nos aparecem no sonho, ou para aqueles que têm uma possibilidade de vidência, com a aparência que tiveram nas encarnações onde eles querem ser reconhecidos. Muitos, e talvez a maioria, apareça como se foi na última encarnação. Outros que têm mais autoridade moral, que conseguem manipular o seu perispírito dentro das formas e aparências que querem, aparecem para aquele com quem ele quer se comunicar de diversas formas. Então, eles se reconhecem na dimensão espiritual pelo perispírito, pelo corpo espiritual. Quem quer que esteja ouvindo esse estudo e que queira saber mais sobre perispírito, por favor, procurem tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Livro dos Médiuns, como na Gênese, em toda a codificação kardeciana, um conhecimento melhor, porque nós, dentro do entendimento da doutrina espírita, nós somos espírito, perispírito e corpo material quando estamos encarnados.
e quando estamos desencarnados, continuamos a ter o perispírito, que é esse corpo espiritual que nos identifica nessa outra dimensão, porque o espírito propriamente dito não tem forma. E o perispírito seria o quê? Essa dimensão semimaterial, né? É o corpo espiritual semimaterial. Nas outras questões, 286, 289 e 290, quer dizer, a gente está fazendo um passeio por algumas delas, nos é dito que quando a gente desencarna, nós não necessariamente encontramos os nossos entes queridos dessa encarnação. No estudo do Livro dos Espíritos, na parte segunda, onde trata de leis morais, que nós vimos fazendo orientação nos últimos 5 ou 6 anos, nós encontramos muitos estudantes que acham que, e mesmo dentro do ambiente espírita, muitos acham que quando desencarnar vão encontrar os seus entes dessa encarnação. Podem encontrar, não necessariamente. E isso tem um motivo. Né? Nós certamente seremos recebidos por espíritos amigos, no sentido de nos amarem, de se afinizarem conosco, de outras encarnações, ou então aqueles que já sabem amar, independente de terem convivido conosco ou não. Mas aquela nossa mãe que já desencarnou, aquele nosso pai que já desencarnou, aquele filho que já desencarnou, qualquer amigo que já desencarnou, não necessariamente precisa nos aparecer nos primeiros momentos, ou sei lá quando, após o nosso desencarne. E por que isso? É maldade? Por quê? Vamos entender. Porque a gente não pode garantir jamais o estado espiritual daquele que já desencarnou. A gente pode dizer, nossa, fulano era tão bom, me amava tanto, nós tínhamos uma relação afetiva tão boa. E aí a gente pode esperar que esse amado venha nos acolher. Mas nós não podemos garantir. Porque a gente não pode garantir o estado espiritual daquele que desencarnou. Se ele está equilibrado, se ele não está equilibrado, ou apenas se está muito equilibrado, mas está em outros trabalhos. Né? A gente não pode garantir se ele já esteja em condições vibratórias de nos recepcionar nessa nova vida. Né? Porque as condições dele na dimensão espiritual varia de 0 a infinito, assim como nós na condição de matéria gímico, espíritos encarnados, varia de 0 a infinito. Né? Então, se a gente se encontra, se precisa dormir, se precisa descansar, se o espírito próprio que desencarna precisa se conscientizar que já desencarnou. Quem já trabalhou em trabalhos de mesa mediúnica, na chamada mesa mediúnica, vê o quanto muitos espíritos que vêm à mesa mediúnica se declararem ainda se achando encarnados na vida material, não saem do seu próprio residência que tinham, porque não têm essa consciência ainda. Então, muitas vezes, até ao desencarnarem, estavam com os familiares em volta, mas não eram capazes de perceber. Né? E isso acontece em várias situações, de diversas formas. E os espíritos bondosos desencarnados sabem como lidar, sabem como tratar em todas essas situações. Embora nós não saibamos de tudo. Então, a gente sabe o que eles nos informam. Mas sempre tem, toda a literatura espírita de romances, principalmente na série de André Luiz, nos conta que sempre tem alguém ou um grupo que recebe, que acolhe aquele que desencarna. E em quaisquer situações.
situações de doenças longas, prolongadas, em situações de acidentes, em situações de mortes violentas, em acidentes de morte súbita. Sempre tem um grupo ou uma pessoa, no caso um espírito, que acolhe. Embora esse espírito que desencarna pode não perceber, porque vai depender muito da condição espiritual dele, de desapego da matéria, de conscientização de que ele é um espírito imortal, que ele está desencarnando, passando para um outro estado vibratório, e às vezes isso demanda um certo tempo, né? Outra lembrança que me vem aqui é que teve uma palestra do Arthur Valadares, que eu até comentei num último estudo que eu fiz, que ele fala que na Revista Espírita, e eu agora não vou lembrar o ano, talvez 1868, julho de 1868, Kardec recebe de leitores, de correspondentes que liam a Revista Espírita, um calhamaço de cartas contando de comunicações espirituais que ele teve, que ele recebeu, que esse encarnado recebeu, de um amigo espiritual dele desencarnado, e que eram muito amigos na vida de encarnados. E ele perguntava, então, eles trocavam correspondências, logicamente, através de uma mediunidade de psicografia. E ele perguntava ao amigo desencarnado que ele contasse as experiências dele na vida de desencarnado. E ele falava de como ele estava, como ele não estava. E o encarnado, na continuidade das correspondências, perguntava mais ainda: mas meu amigo, me conte mais coisas para eu saber fazer isso na vida, aquilo tudo. E o espírito desencarnado fala para ele: consulta o livro dos teus destinos. E ele perguntou, então, que livro é esse dos meus destinos? E ele diz: o Evangelho do Cristo. Porque não tem nenhum outro livro que nos ensine melhor como viver na Terra, encarnados, para quando estivermos desencarnados, termos uma vivência de muita paz, de alegria, de saúde espiritual e mental, né? Então ele dizia isso para o amigo: nada do que eu pudesse te dizer da minha vivência aqui te explicaria melhor do que o teu contato com o Evangelho, e não só a leitura, mas a experimentação e a vivência de cada proposta do Cristo. Eu achei que coisa interessante, como a gente precisa desenvolver uma intimidade maior com as propostas crísticas. E quando a gente não souber, a gente tenha a humildade de dizer: Senhor, nas nossas preces, a Deus ou a Jesus, eu não sei lidar com essa situação, eu estou com dificuldade nesse momento da minha vida em relação a isso, aquilo outro. Eu tenho dificuldade de conviver com essas situações, com essas pessoas, me ajuda. Meu coração está vazio. Outro dia, conversando com uma companheira nossa, que dizia: Leonor, eu estou muito mal, eu estou muito deprimida, eu estou muito preguiçosa, eu estou confinada. Ela já tinha idade, ela já tem idade, ela trabalhava na casa, e por conta da pandemia, por conta da casa fechada, ela foi se isolando. E eu dizia a ela: vem para os grupos de estudo. Os grupos de estudo trabalham a nossa mente, o nosso coração, em tudo que a gente lê, em tudo que a gente discute, em tudo que a gente troca. Não abra mão do estudo, para que a gente tenha material na vida de convivência, aprender a
às propostas do Cristo, porque é isso que nos fortalece. A gente muitas vezes se acomoda, ou como ela própria falou, estou preguiçosa. Nos acomodam nessas posturas de, estou ficando com idade, ou estou doente, ou estou imobilizada, ou estou com depressão. Claro que tudo isso existe, todas as dificuldades existem. E o nosso pensamento cria a química do nosso cérebro. E se estabelecem doenças espirituais, mentais, emocionais, a partir de tudo que a gente pensa, que a gente sente e que a gente valoriza. Mas, meus amigos, nós estamos nessa luta o tempo inteiro, porque a ambiência do nosso planeta, primeiro nós não somos espíritos evoluídos, e depois a ambiência do nosso planeta não é das melhores, nós já sabemos disso. Nós estamos num planeta de provas e expiações, segunda, de uma maneira de categoria, né, dentro dessa proposta didática que Kardec nos ensina, e é também nesse mesmo capítulo, nos livros Domínios da Mediunidade, nesse capítulo 13. Gente, ontem à noite eu estava lendo esse capítulo, por isso que eu estou falando tanto dele, porque tanta coisa importante ficou na minha atenção. Então, ele nos fala aqui, né, de irmãos ignorantes e irresponsáveis, espíritos no caso, né, que enxameiam a nossa ambiência, como é natural em todos os departamentos da Terra, em vista da posição evolutiva deficitária em que todos nós se encontramos nas coletividades do planeta. E muita vez, sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita, milhares de almas despidas do envoltório denso praticam um vampirismo, às vezes até sem consciência de que estão praticando, junto aos encarnados, todos nós, que somos invigilantes, e que simplesmente no intuito de prosseguirem colados às sensações do campo físico, dos quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. Então, reparem, esses sentimentos que muitas vezes nós encarnados sentimos, se juntam a todos aqueles desencarnados que estão nessa mesma faixa de vibrações, fortalecendo a nossa fragilidade, a nossa sensação de depressão, a nossa vivência de desânimo. Então, meus queridos, não abram mão do estudo e do trabalho no bem e dessa procura da vivência de tudo que está no Evangelho para a nossa saúde mental. Na continuidade do nosso estudo do Livro dos Espíritos, nessa parte, Kardec entra agora no que ele chama de relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, que a gente até já ventilou um pouco, e das metades eternas. E na questão 291, ele fala que do mesmo jeito que aqui tem encarnado, existem as simpatias e as antipatias por semelhança de interesses na vivência espiritual, na dimensão espiritual. E existem também aquelas que são afeições particulares que já foram construídas em várias experiências, como espíritos desencarnados ou como espíritos encarnados, que formam esses grupos afins, né? Aqui nesse livro, ele fala aqui, muito de simpatia e afinidades
quando ele fala, ó, a resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denota a condição espiritual que nos é própria. Eu já falei disso. E quantos se afinam com o que a gente pensa e com o que a gente sente, se tornam nossas simpatias, tanto na vida encarnada quanto na vida desencarnada. Então, na 9.2 e na 9.3, os espíritos nos dizem, assim como as antipatias recíprocas, os ódios, que a desencarnação não necessariamente apaga ou acaba, e por isso que Jesus nos dizia, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho, né? Para que não te aconteçam as coisas pior, porque se a lei é de amor, todas as antipatias deverão, em algum momento, se tornar em simpatias, né? Então, se irão conservar esses ressentimentos enquanto não tiverem transformado esses sentimentos em sentimentos positivos, até que a gente tenha compreendido por que a gente tinha esse ressentimento e que a gente tenha trabalhado essa renovação desses sentimentos. É claro que a gente não passa da super simpatia e do amor que a gente já possa ter construído com alguém, porque isso é resultado de relações que se fizeram de respeito, de fraternidade, de cooperação, né? Então a gente não passa de antipatias e de interesses que são totalmente antagônicos para esse estado de simpatia. Mas a gente pode ir trabalhando as antipatias num primeiro um afastamento para que não hajam agressões, ir trabalhando dentro do nosso coração, mesmo que haja um afastamento físico e emocional daquela antipatia, mas que a gente vai aprendendo a incluí-los em nossas preces, para que, quem sabe, em algum momento, isso possa se tornar uma convivência necessária, sem arroubos de simpatia, mas no olhar do outro, assim como de nós mesmos, que todos nós temos as nossas dificuldades e as nossas conquistas, nós possamos ir laborando, lapidando essas relações de boa vontade, de respeito, como falamos, de boa vontade com o bem do outro, e que isso se transforme ao longo do tempo em possíveis e prováveis simpatias. E da simpatia para a construção do amor, dizem-nos os espíritos, é um caminho mais fácil, né? E eles nos dizem que viver entre simpáticos são as primícias que os espíritos superiores vivem na realidade em mundos mais felizes. É natural que a lembrança de atos que foram praticados contra nós mesmos sejam obstáculos para que reine a simpatia. Isso é natural. Mas não é sobre isso que nos é orientado e sugerido que a gente trabalhe em nós. Isso é natural. Mas o trabalho em nós é de que a gente transforme esses ressentimentos, mágoas, frustrações que porventura outros tenham nos proporcionado talvez em perdão, mas e antes de perdão, vamos aprender a relevar. Em algum momento a gente aqui vai lembrar daquilo, vai dizer, que nem me machuca mais. E eu já sou capaz agora de me aproximar de A, de B ou de C, com boa vontade, com vontade de ajudar. Isso na vida de encarnado, isso na vida de desencarnado, hein, gente? Mas dificilmente viveremos essa realidade na vida de desencarnado se não tivermos treinados aqui, agora ainda, né?
É porque, como a gente falou antes, sem dúvida, afeições que já foram construídas, que foram originadas de verdadeira simpatia, isso na dimensão espiritual, continua a existir. E isso nunca mais termina, né? Além da experiência da encarnação. As verdadeiras afeições e simpatias são as do espírito, dos valores espirituais, são da alma, não são do corpo. O corpo acaba. Aí eu gostava de fulano era bonito. Fulano ficar velho, fica feio. Todos nós ficamos velhos, ficamos feios. Quer dizer, não feios, mas ficamos pendurados, não ficamos tão bonitos quanto éramos. Mas os valores do espírito tornam a alma bela. E ao desencarnar, essa alma brilha. E dizem, e nós podemos ver, porque aqueles, por exemplo, minha mãe que já desencarnou há 20 anos, 21 anos, toda vez que ela se aparece em sonho para mim, não são poucas, ela aparece com uma fisionomia de uma mulher de 36, 38 anos, que talvez tenha sido a fase onde ela foi mais bonita, mais alegre, e talvez é essa a aparência que ela queira aparentar e aparece. Então, o espírito que está em equilíbrio, ele brilha a positividade, isso transparece em jovialidade. Mas é a jovialidade do espírito, não é do corpo. Isso, então, essas simpatias e essas conquistas são duráveis, sólidas, transcendem vidas. Gente, já na questão, para a gente já ir terminando, na questão 298, 299, 300 e 301, são questões que nos falam desse assunto de metades eternas. E a gente já pode iniciar o nosso comentário dizendo, não existe esse negócio de metades eternas, de almas gêmeas, né? Cada um é um ser individual, infinito, único, que se relaciona muito agradavelmente quando estamos com outras almas afins. E que podem ter verdadeiras afeições que realmente nos alimentem a alma com a convivência. Mas na falta dessa alma do nosso lado, nós não ficamos pela metade. Podemos sim ficar sofridos, podemos sentir a falta na vida material do corpo, da presença material da pessoa, ou até na vida espiritual, se estamos todos desencarnados e um grande afeto resolve encarnar ou fazer outro trabalho e se afasta de nós, nós podemos sentir falta, mas não nos sentirmos metade, porque a outra metade foi embora, ou porque está faltando vir a outra metade para nos completar. Não, ninguém nos completa e nem nós completamos a ninguém. Cada ser se autocompleta com a essência divina que já é e que se torna consciente de que já é. E que no processo de evolução é capaz de ampliar essa realidade da essência divina em si mesmo, que é o caminho, o único caminho de autocompletude e de felicidade. Então, os espíritos dizem a Kardec, o que existe são almas que, por já terem construído aquelas afeições sólidas, verdadeiras, né, que falamos antes, muitas vezes combinam de se encontrarem para dar continuidade aos seus sentimentos e, na maior parte das vezes, para enfrentarem juntos novas conquistas de ordem moral e espiritual. Muitas vezes, espíritos escolhem
são levados a vivenciar certas provas nas suas novas encarnações e combinam com afeições, com almas afins, de virem juntos justamente para que um possa sustentar o outro naquelas dificuldades. Vou abrir um parênteses aqui muito rápido para não só homenagear, como contar para vocês rapidamente. É uma experiência pessoal. A minha mãe teve 2 filhos antes de mim, meu irmão e minha irmã, eu sou a caçula, numa situação onde o casamento já estava muito... já estava estragado, né? E o meu pai não queria que eu nascesse, não queria gravidez. E ela dizia, eu não posso deixar de ter esse filho, porque essa gravidez me traz uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí, quando eu nasci, ela falou que sonhou, que ela teve um sonho que ela entrava na casa de saúde, que não é por coincidência que era a casa de saúde Rita de Cássia, ali na Tijuca, e que ela vinha no sonho que ela entrava pelos jardins da casa de saúde, muito feliz para me ter. E realmente eu nasci na porta da casa de saúde Santa Rita, ainda quase dentro do táxi. E ela dizia para todo mundo, quando eu era pequena, que eu me lembro disso, essa é minha filha prêmio. E eu cresci ouvindo isso. E eu sempre soube no meu coração que nós éramos almas amigas de outras vidas, que viemos juntas para eu sustentá-la e ela me sustentar nas dificuldades das nossas experiências. E assim foi. Ela, no final de 69 anos a 78, quando ela desencarnou, ela teve Alzheimer. Eu sozinha, com um pouco de ajuda do meu irmão, cuidei dela. E teve uma hora que a ficha me caiu. E eu falei para ela, mãe, e ela não andava mais nessa época, não falava mais, não se comunicava mais. Mas eu falei para ela, mãe, eu cheguei à conclusão de que você é a minha mãe prêmio. E ela sentada na cadeirinha que ela ficava, as lágrimas escorreram. Ela não se comunicava mais. Mas os nossos espíritos continuavam se comunicando. Ela falou. Quer dizer, ela não falou, eu falei. Você é minha mãe prêmio. E eu tenho muito sentimento de muita gratidão no coração por ter tido essa mãe. Desculpa a emoção, mas é de muita gratidão. Então é com essa gratidão que a gente vai terminando o nosso estudo da manhã de hoje, pedindo ao Senhor Jesus que abençoe a todos nós, agradecendo todas as almas afins que passam pela nossa vida, ou que todas aquelas que, mesmo que não são afins, que nós possamos transformar antipatias em simpatias, para que a gente possa aprender esse caminho que Jesus veio nos ensinar. Obrigada, Senhor. A todos vocês, desculpem pela emoção, mas é só agradecimento. Muita paz a todos.